te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus, nosso Pai, enviando ao mundo a palavra da verdade, o Espírito Santificador, revelastes o vosso inefável mistério. Fazei que, professando a verdadeira fé, reconheçamos a glória da Trindade e adoremos a unidade onipotente. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus. No nosso programa, por intercessão de Santa Teresa de Jesus, só Deus basta. E a palavra de Deus encontra no Evangelho de João, capítulo 3, no versículo 16 a 18. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todos os que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos e irmãs, hoje a igreja celebra a solenidade da Santíssima Trindade. Esse Deus que é Pai, Criador de todas as coisas, esse Deus que é Filho, Salvador da humanidade, e esse Deus que é Espírito, que veio então trazer toda a graça para a nossa vida de fé. Então, quando nós falamos da Santíssima Trindade, nós falamos de um Deus em três pessoas em um só Deus. É um mistério, né? Nós precisamos entender um pouco de quem é Deus, buscar. Por isso, na liturgia de ontem, falava da sabedoria. Nós precisamos ter a sabedoria de Deus para compreender um pouco dos seus mistérios. Porque Deus, nós temos uma busca naqueles que crê, né? Nós temos uma forma de entender do nosso jeito, mas Ele é muito mais. Porque se nós olhar aqui na primeira leitura do livro do Êxodo, fala que Moisés, ele gritou: Senhor, Senhor. É aqui, ó, Moisés, esse invocou o nome do Senhor, enquanto o Senhor passava diante dele. Quando Deus passou diante dele, porque ninguém conhecia Deus, ninguém conhece Deus. E aí então, Moisés seguia esse Deus, mas não o conhecia. E aqui fala então que Moisés, ele subiu lá com as duas pedras para a tábua das leis, né? E ele faz esse encontro com Deus. E Deus que desce das nuvens. Aí ele fala assim, ao encontrar, né? Vê Deus passando, aqui fala, passando diante dele. Moisés gritou:
Senhor, Senhor, Deus misericordioso, clemente, paciente, rico em bondade e fiel. Imediatamente Moisés curvou-se até o chão, prostrou-se por terra e disse: Senhor, se é verdade que gozo de teu favor, peço que caminha conosco. Olha que coisa linda, amados. Quer dizer, Moisés tinha um conhecimento de quem era Deus, tanto que ele era um líder. Mas quando ele aproxima-se de Deus, nessa forma aqui que o livro do Êxodo nos esclarece, ele vê que ele é muito mais do que ele poderia ter imaginado. Ele já imaginava um Deus amoroso, rico em misericórdia, mas ele tem um encantamento. Então, quando nós falamos da Santíssima Trindade, eu ouvi uma explicação um dia que eu acho que vale a pena a gente meditar sobre ela. Como explicar a Santíssima Trindade? Como explicar a grandeza de Deus? Aí a explicação diz assim, que o exemplo é o Sol. O Sol é a luz que mais ilumina. É o Sol. Mas se nós olhar para o Sol, ele vai ofuscar nossas vistas. E assim também é a Trindade Santa. Porque o Sol é uma luz muito grandiosa. Então, não dá para nós ficar olhando para o Sol, mas dá para olhar aonde o Sol ilumina. Assim é a Trindade. Ele é grande. Não dá para nós compreender toda a grandeza de Deus, mas dá para nós olhar aonde Ele age, aonde a sua obra acontece, aonde Ele nos ilumina. Então a Trindade Santa é mais ou menos assim. Deus é muito grande para a nossa compreensão. Mesmo que nós tivesse o máximo de compreensão, o máximo de sabedoria para entender a Trindade Santa, assim mesmo nós teríamos dificuldades. Porque, na verdade, amados, para nós entender um pouco disso tudo, se nós ver aqui no Evangelho diz que Deus, Ele amou tanto, o Pai amou tanto o mundo que enviou seu Filho unigênito para morrer por nós. Imagina só que coisa trágica que foi a morte de Jesus. Dá para nós pensar, nossa, mas o Pai deixou o Filho morrer. Quer dizer, é por amor a nós precisamos compreender. Então, quer dizer, como que eu vou entender quem é Deus? Eu vou entender quem é Deus pelo amor que Ele tem. Quer dizer, quem que é Deus? Deus é amor. Porque não tem uma forma mais trágica do que a morte de Jesus. Foi muito violenta e Ele fez só o bem. E a morte dele violenta, o Pai permitiu isso por amor a nós. Ele quis revelar, olha a grandeza do amor. Quer dizer, a gente olhar para a cruz de Cristo e ver Ele lá dilacerado, toda aquela situação, todo aquele acontecimento, aí dá para nós compreender como o pecado é terrível, né? Como é triste o pecado. A que ponto chega o pecado? A que ponto o pecado atinge? E aí nós olha que o amor de Deus supera isso tudo. Entendeu? A morte de Jesus na cruz é para nós ver como somos pecadores. Como que o pecado é. E como é o amor de Deus por todos nós pecadores. Nós somos imagem e semelhança de Deus. O pecado nos desfigura. Fala que Jesus na cruz estava desfigurado. O pecado nos desfigura, nos tira essa identidade de ser imagem e semelhança de Deus. Agora, quando nós compreendemos quem é Deus, mesmo seja da nossa forma limitada, e nós o buscamos dentro da graça do Espírito dele, né? E é esse Espírito que revela a Trindade, esse Espírito que revela esse Deus amoroso. E aí então nós vamos compreendendo que amor é esse. Então, quando eu falo de Deus, eu falo de amor.
Deus, ele é amor. Aqui, na carta de São Paulo, aos Coríntios, fala assim: irmãos, alegrai-vos, trabalhai no vosso aperfeiçoamento, encorajai, cultivai, concórdia, vivei em paz, que Deus do amor e da paz esteja convosco, saudai-vos uns aos outros com um beijo santo, todos os santos vos sauda, e a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito esteja sempre com todos vocês. Amados, é descobrindo nesse Deus que é Pai, nesse Deus que é Filho, olhando para toda a obra que Ele criou, olhando, não dá para nós compreender toda essa dimensão porque é grande demais, mas dá para olhar o que Ele faz, dá para olhar na cruz de Cristo e ver o poder do pecado, e olhar na vitória dele na ressurreição, o poder que Deus tem sobre todo o pecado. O pecado é grandioso, Deus é muito maior, porque Deus, ele é amor. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, que nós possamos viver uma fé aonde nós superamos o pecado, que tira essa nossa identidade de sermos filhos, imagem e semelhança de Deus. Porque nós não podemos perder essa imagem, nós somos imagem e semelhança desse Deus que é Pai, desse Deus que é Filho e desse Deus que é Espírito Santo. Por intercessão da Santíssima Trindade, de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.